dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meu irmão. Como é que você tá? Tudo bem? Bem, agora eu tô te ouvindo. Então tá bom. Tudo certinho? Tudo certinho, graças a Deus. Então tá bom, cara. Vamos lá para mais um dia. Ou acordar, 45º dia. Chegou aí o Washington, é isso? Batista, bom dia, meu irmão. Marquinho, quer começar, cara? Vamos lá, cara. Vamos lá. Vamos começar mais um dia, mais um domingo, mais um acordar. Mais uma, mais um pouquinho de reflexão aí a respeito do que a gente tem visto, né? Que a gente tem aprendido. Sim, Cara, sim. olha só que interessante. Ontem eu tava assistindo uma série chamada Casa de Davi, né? E tá contando a história de Davi. Na Bíblia, a história de Davi, ela enfatiza muito a vitória que ele teve contra Golias, né? Ele Uhum. enfrentou, que era o gigante e tal, e ele com uma pedra conseguiu vencer o gigante. E aí, obviamente, eles vão colocando mais algumas coisas, dando uma incrementada na história para tornar a história mais interessante, ter mais contexto, enfim. E tá bem legalzinho, cara, bem interessante, né? Acho que são 2 temporadas por enquanto, tá bem legal. E aí, Davi, a gente sabe que ele escreveu o livro dos Salmos, né? No Velho Testamento. São os Salmos de Davi. E escreveu em formas de música e tudo mais. E tem um salmo de Davi que, desde a época que eu comecei a ler a Bíblia, muito tempo atrás, que é o Salmo 23, né, cara? E é muito interessante, porque ele diz, né, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me por águas tranquilas, refrigera minha alma por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo e tal. E, cara, ontem apareceu isso na série, né, como se ele tivesse composto, e ele mandou para a moça que ele estava pretendendo casar, e me veio um negócio que eu falei, cara, como esse negócio, a gente fala tantas vezes, a gente ouve tantas vezes, lê tantas vezes, né? Eu mesmo tenho uma Bíblia em casa aberta, justamente com o Salmo 23, que eu gosto muito dele, mas eu nunca tinha parado para perceber assim algumas coisas que são importantes, né? Porque quando ele diz assim, o Senhor é meu pastor, o pastor geralmente é aquele que conduz, né, as ovelhas, né? Que leva as ovelhas para se alimentarem, que leva as ovelhas para tomarem água, depois levam elas, recolhem elas, colocam no local. E você fala, cara, pô, realmente, quando nós entramos num estado, né, onde nós deixamos as coisas fluírem, né, entrar num determinado fluxo, nós podemos sentir realmente essa condução de Deus, né? Ou condução do divino, como quer falar, condução do universo. Ou seja, quando eu começo realmente a entender que tudo aquilo que está acontecendo tem um propósito, tem uma finalidade na minha vida, que toda essa experiência que eu estou vivenciando, ela tem por objetivo me levar a algum lugar, me trazer algum conhecimento, me trazer algum benefício, e eu entro nesse fluxo e eu vou deixando me levar, eu realmente vou sentindo essa sensação de realmente ser conduzindo, né? Conduzido como uma ovelha, né? Pelo cajado, né? Do Senhor, podemos assim dizer. E o interessante é que ele diz, né? Em nada me faltará. Aí eu faço duas analogias, né? Primeiro, nada me faltará. O pastor nunca deixa faltar nada para a ovelha dele. Né? O pastor sempre está lá cuidando, caminhando, guiando a ovelha, levando para os melhores pastos, levando para onde tem as águas mais frescas, né? As águas mais limpas.
E tá sempre cuidando, não deixa nada chegar perto, nada de mal chegar perto, afasta. Às vezes algumas coisas chegam, algumas coisas realmente, né, acontecem, mas assim, tá sempre toda aquela preocupação. E de certa forma, cara, dá uma ideia assim de que eu tenho que ficar na dependência, né, de Deus. Ah, Deus vai cuidar de mim, não vai me deixar faltar nada, vai estar sempre me protegendo, me abraçando. Mas, na verdade, cara, você pode pensar que tudo aquilo que eu preciso para o meu bem, para o meu engrandecimento, vamos dizer assim, para aprimorar o meu conhecimento, para mim poder ter um processo evolutivo, seja material, seja espiritual, seja emocional, o que for, tudo aquilo me será proporcionado, porque nada vai me faltar. E aí, obviamente, depois vendo alguns episódios da série e tudo mais, é interessante porque o Davi tinha que passar por algumas situações. E naquelas situações, muitas vezes eu pensava assim, mas não era mais fácil, né? Se ele tinha uma proximidade tão grande com Deus, Deus tinha um grande propósito para ele, Deus poupar ele daquilo, né? Por exemplo, algumas batalhas, algumas situações e tudo mais. E aí você fala, aí depois eu realmente entendi, eu falei, cara, não, realmente a coisa não funciona assim, a coisa realmente tem que acontecer, as coisas têm que fluírem, tem que acontecerem, para justamente a gente poder chegar onde nós precisamos chegar. Que o objetivo era que Davi fosse coroado como rei, né? Ele já tinha sido ungido rei, e ele tinha que chegar a ser rei, tinha que ser empossado lá no trono. Então, cara, assim, pode ter certeza, né, que nós nunca vamos ser poupados de nada aquilo que nós precisamos passar para poder chegar onde nós temos que chegar, para Boa. poder cumprir o nosso propósito. Agora, cabe a nós, né, sempre reagir. Nós temos sempre duas ou mais maneiras de reagir, mas basicamente vamos pensar em duas maneiras. A primeira delas é falar, pô, por que que isso está acontecendo? Começar a reclamar, começar a achar ruim, começar a pensar que isso é uma injustiça e tudo mais, ou simplesmente entender, cara, deixa eu agradecer, deixa eu mudar minha energia, deixa eu me colocar para cima, porque afinal de contas, isso tem um propósito, isso tem um objetivo. Eu não estou enxergando ele agora, né? Mas eu vou entrar no fluxo, vou deixar o fluxo me levar, porque eu sei que o fluxo vai me levar para os lugares mais os melhores lugares para mim, onde tem a água mais pura, a água mais limpa, mais fresca, os melhores pastos, né? E eu vou confiar, cara. Nem mesmo que eu tenha que passar de vez em quando por alguns lugares que estão cheios de espinho, faz parte do caminho, faz parte da jornada. E realmente é confiar, realmente é se entregar. Boa. Cara, hoje foi um dos dias, tu trouxe aí uma coisa muito importante, cara. Esse pastorio que já acontece em nossa vida, né? No invisível. Quantas pessoas cuidam de nós, quantas pessoas fazem, né, o que precisa ser feito, e aquilo não é só sobre nós, né? É lógico que o olhar sobre o cuidado em nós transborda. Eric, para de me morder, cara. O Eric tá aqui, hoje tá naqueles dias. Até baguncei aqui, mas vamos lá, que agora voltou. A minha filha tá aqui. Então, assim, esse cuidado que nós temos também é um pastoril, né? Você trouxe aí casa, né? Com o que eu estava anotando aqui, eu anotei bastante coisa hoje antes da live, porque ontem eu tive um grande ensinamento, né? Que eu estava conversando com uma amiga, mas que serve para mim, serve para geral. Então, esse autocuidado é uma forma de pastoril para muita gente, porque ao me cuidar, você ao se cuidar, a gente evolui e essa evolução ela atinge o próximo. Então, à medida que eu deixo de me cuidar, esse pastorio fica na dependência de outra pessoa, porque eu me coloco num lugar de vítima, né? Então, quando eu não faço o que eu preciso fazer, tem alguns gatilhos que acionam dentro de nós, que nós nos colocamos em uma situação no qual é o outro que tem que fazer, é o governo que tem que resolver, são os meus pais que precisam me dar, é o professor que tem que fazer eu aprender, né? E aí fica fácil.
né? Você acha, né? A gente acha que fica fácil, mas não fica. Fica cada vez mais difícil. É o que você falou. A jornada da nossa vida, cara, sempre vai ser por caminhos espinhosos, por caminhos estreitos, por subidas, né? Por obstáculos. E esse é o belo da vida. Só que até a gente entender que isso é para o nosso crescimento, é uma jornada. Então, qual foi o aprendizado que eu tive ontem, cara? Ontem estava chovendo e frio, né? A gente terminou a live e aqui eu fui treinar. Uhum. E aí eu tava correndo com uma amiga e ela tá começando, tal. E aí na volta a gente tava refletindo, assim, teve uma hora que a gente caminhou e aí nessa caminhada foi uma caminhada muito legal, porque a gente teve várias reflexões. E nessas reflexões ela falou, pô, eu gosto muito de dormir. Muito mesmo. E, pô, só de eu estar aqui na chuva, no frio, treinando já é um avanço. Eu falei, com certeza, cara, é aquele 1% que a gente fala aqui todos os dias. É, com certeza. E aí, cara, o que que me vem que me veio a reflexão foi um grande aprendizado, assim, que nem sei se eu li sobre isso, mas quando a gente gosta muito de dormir, muito mesmo, é uma fuga, né, cara? Porque a gente dorme o suficiente para que o nosso corpo faça tudo o que tem que fazer quando estamos dormindo. E quando estamos dormindo, os nossos problemas, geralmente, eles acabam. Eu estou dormindo, acabou meu problema. Eu discuti com a minha esposa, tive uma briga feia, eu durmo, acabou aquele sentimento, né? Mas o dia seguinte a vida continua, cara. Você tem que enfrentar, né? Você tem que resolver o que precisa ser resolver. Afinal, somos adultos, né, cara? Não adianta. Quanto mais você foge dos seus problemas, que são os caminhos, que são os obstáculos, que sejam tudo aquilo que dificulta um pouco mais a nossa vida, eu faço analogia como a poeira da tua casa, que você pode varrer, juntar ali um montinho, uma sujeira, pegar a pá, colocar na pá e jogar no lixo. Esse é o correto a fazer. Mas tem um caminho a ser percorrido. Então você tem que varrer, junta num lugar onde você acha melhor, só que você tem que ir buscar a pá de lixo, você tem que recolher, você tem que levar no lixo. E muitas vezes, cara, esse querer poupar energia faz com que a gente jogue o lixinho para debaixo de algum lugar. Então Sim, vamos colocar que a gente está colocando o lixinho debaixo do tapete. Aí você colocou hoje, aí daqui 2 dias de novo, você foi varrer, falou, jogou de novo lá no tapete, vai jogando, jogando, jogando. Uma hora esse tapete já não tem nem contato mais com o solo, é só sujeira. E é sim. assim que acontece no nosso interior, né, cara? A gente tem coisas a serem resolvidas e a gente vai colocando embaixo do tapete. Como? Cara, eu vou dormir. Não resolvo o que precisa ser resolver. Aí o cara dorme 10, 12, 14 horas e acorda pior do que foi, Sim. mais dolorido, mais cansado, mais indisposto. E aí, eu tava conversando com ela e eu falo assim, ó, vai chegar um tempo que você vai vencer essa barreira do criar esse hábito de ir treinar, e aí o treinar já não vai ser mais um obstáculo, um desafio. Ele já vai fazer parte de você. E Sim. fazendo parte de você, você consegue ir se desenvolvendo ao ponto de hoje você não consegue correr mais que 5 quilômetros. Mas amanhã, 5 quilômetros para você já não vai ser tão difícil assim, já vai ser algo prazeroso. E Sim. aí, quando você começa a entrar nesse flow, sua mente começa a abrir. Aquilo que era problema, agora se torna um caminho a te fortalecer. E aí você começa a um autocuidado, porque você ganhou espaço e ganhou disposição e ganhou sabedoria, né? Como você trouxe aí, Davi, ele foi um cara rico, Sim. ele foi um cara poderoso. E quando a gente aprofunda nas histórias, fala que Davi podia pedir tudo, né? É. E ele podia muita coisa, mas ele teve que se reinventar, ele teve que olhar para dentro, para reconstruir, para ser o que é hoje para nós, para a gente consultar,
né, as histórias dele, assim como Salomão, né? E aí até já faço um link, né, sobre sabedoria e discernimento, né? Cara, a gente tem muita coisa para explorar. A gente tem muita coisa para fazer. O grande X da questão, que a gente sempre fala aqui, é a presença que nós precisamos estar. Sim. Então, assim, qual hora do dia que eu estou parando só para ter uma direção? Saber o que eu vou fazer daqui em diante. Então, acabou a live, o que que eu vou fazer? Isso é muito bom, cara, você ter uma direção. Não quer dizer que vai ser exatamente com o que você está planejando, mas é uma direção já do que fazer. Tem gente que acorda e não sabe o que vai fazer, cara. E aí você fica à mercê de um pastorio que não é o mais edificador para você. Então você fica assim, sem direção. E aí, quando a gente não tem direção, qualquer direção serve. Aí é onde a gente se perde no celular, a gente se perde numa fofoca, a gente deixa de fazer e procrastina aquilo que precisava ser feito. Exato. Porque você vai esmorecendo, vai pegando uma energia muito baixa. Porque se você está olhando a vida do outro, às vezes, se a vida do outro é muito diferente da sua, você começa a se diminuir tanto, cara, que você não tem atitude sobre a sua vida. E aí você deixa de pastorear a tua própria vida. Então o convite é, cara, né, fazer jus ao propósito desse movimento é acordar. Acordar para quê, cara? Acordar para a direção, acordar para aquilo que te edifica. Então, assim, talvez hoje você não consiga parar, meditar e orar e ler. Talvez você não consiga, porque eu também já não consegui. Eu não consegui um dia. E hoje isso para mim é meu combustível. E aí o passo disso tudo é, eu antes de dormir, cara, eu já sei o que que eu vou fazer no outro dia. Lembra que ontem a gente estava assim, será que a gente vai estar no dia de hoje? A nossa fé nos leva até o dia de hoje. E Sim. cá estamos. Uhum. E o dia de amanhã? A nossa fé nos leva até o dia de amanhã, mas pode ser que hoje seja o último dia. Então, assim, eu sei, e se não for, o que que eu vou fazer? Me perco na oportunidade de ganhar o presente, de ganhar o dia novo? Então, a reflexão que eu trago é, cara, agradeça também à noite e trabalhe, assim, com suave, seja carinhoso com você, não se cobre tanto, assim, mas tenha a direção. O que que eu vou fazer amanhã quando eu acordar? Pô, eu vou acordar, vou agradecer e vou me alinhar, talvez a coisas que eu já sei que preciso fazer e que eu não estou fazendo. Eu acordo tão desorganizado que às vezes eu não tenho tempo de tomar um café com a minha família. Pois Eu é. acordo tão desorganizado que eu não tenho tempo de refletir sobre o que vou fazer. Mas eu tenho tempo de acordar e de repente nas minhas necessidades ali eu sento, perco uns 10, 15 minutos olhando notícia ruim. Pô, esses 15 minutos já seriam 15 minutos importantes para o seu dia ser totalmente diferente. E É. você tem um alinhamento com o pastorio, com aquele que quer o nosso bem. Então o convite é esse, cara. Não acorde por acordar. Acorde com um propósito. Acorde com, pô, hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou olhar para dentro de mim, agradecer sobre o que eu tenho agora e fazer a diferença, cara. Fazer a diferença. Como que eu faço a diferença? É só fazer diferente do dia anterior. É só isso, cara. É 1%. Pô, se ontem eu não tomei água o suficiente, hoje eu tomar um pouquinho mais de água já está sendo diferente. Vai ser melhor. Se ontem eu não agradeci por nada, nada, Agora, nada. Tem gente que passa o dia inteiro e não agradece por nada. E quando agradece é no automático, é porque alguém deu a preferência ali, você é obrigado, ou alguém foi gentil com você e você é obrigado. Mas não é esse tipo de ação que a gente está pedindo aqui, é o sentimento de ser grato. E aí esses pequenos complementos da gratidão vão ser mais conscientes. Então, sim. se eu sou grato, quando eu agradeço com o sentimento e não com o automático, né? Então, esse é um convite para a gente ter aí um pouquinho de tempo antes de dormir e acordar com um pouquinho mais de tempo, fazendo o que precisa ser feito para o nosso dia ser várias janelas de possibilidade. É isso aí. É isso aí. E é isso, meu irmão. Muito bom.
Muito bom. Gratidão por estarmos aqui, pela sua vida, por mais um dia, pelas pessoas que aqui passaram e pelas pessoas que vão passar, porque a gente tem colocado a live lá no YouTube. Hum, Estava dando uma olhada, vejo que tem algumas visualizações, legal. então tem feito sentido todo esse movimento. Mas o principal que tem feito sentido para mim, cara, assim, então isso é um sentido muito importante na minha vida, em parceria contigo, com certeza. Ontem a gente terminou a live, você me manda uma linda mensagem que Pois é, casava com o que a gente não combina, né? A gente não combina pois nada é. aqui. Não combina, cara, as coisas O, acontecem, né? o Você vê como único é que é isso, o é único entrar no fluxo e combinado deixa seguir, cara. é isso, o único combinado que a gente tem é estarmos aqui É isso presente, aí, né? é isso A aí. gente se prepara, às vezes antes, às vezes reflete um pouquinho mais depois, e depois a gente vai vendo, caramba, que bacana a gente começar o dia agradecendo, que bacana dividir essa energia. Não tem como, cara. Ó o Cícero aí, cara, esse cara é gigantesco, ó, meu xará aí, ó. Deixa lá. Brabo no jiu-jitsu, brabo. Bom dia, meu Boa, irmão. boa. A gente está terminando aqui, Cícero, essa live, mas todo dia às 6h15, 6h01, a gente pega uns 15 a 20 minutinhos mais ou menos para agradecer, para começar o dia diferente. E você, atleta que sabe o quanto isso faz a diferença. A gente olhar, né, para o nosso dia que começa e a gente fazer diferente. Então é É, isso, Marcão, vamos tirar nossa foto. bora. Foi. Foi. E Tudo amanhã bem. estaremos aqui, se Deus quiser, às Se seis Deus e quiser. um, para agradecer mais um início de semana, agradecer mais uma semana que a gente concluiu com vida, com aprendizado, com contribuições. Tá aí. Até amanhã, cara. Gratidão aí pelo tempo, por compartilhar os conhecimentos. Beijão para toda a família aí, para todos que estão aqui com a gente. E um ótimo domingo, cara. Valeu, bora treinar. Bora. Hoje tem alguns quilômetros para correr. Vambora, pra cima. Bom, valeu, um abraço, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.